Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Hoje nós vamos falar de algo interessante, como todos os vídeos que nós temos aqui no nosso canal. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, deixa o like na mensagem, não esquece disso. A gente vê que muitas e muitas pessoas veem os vídeos, visualizam, mas não deixam o like. Por favor, deixa o seu like, isso ajuda demais o canal. Claro, se você gostou da mensagem, né? Se você não gostou, também não precisa dar o like, tudo bem? E ative todos os sininhos das notificações para você ficar por dentro das novidades que saem. Saem 2 vídeos por semana nesse canal, ok? Então vamos à palavra de Deus. Hebreus 4, 13 e 16. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E por fim, 1 João 4, 2, 3. Vocês podem reconhecer o Filho de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha que mensagem deslumbrante para nós. O que essa mensagem nos mostra? E qual que é o tema desse vídeo de hoje? O tema desse vídeo de hoje é para dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele veio em carne e osso para esse mundo. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Filho de Deus. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, porque a Bíblia atesta isso. Então Jesus fazia milagres, ressuscitava mortos. Jesus fez de tudo nessa terra. Só que tudo através do Espírito de Deus. Deus deu o Espírito Santo a Jesus de forma plena e Jesus fez tudo o que ele fez através do Espírito Santo. Ok, mas se Jesus tinha o Espírito Santo com toda a força assim no seu corpo, para ele era mais fácil? Esse é o tema desse vídeo. Para ele era mais fácil. Será que para Jesus foi mais fácil cumprir toda a lei por nós? Será que pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus, nascido do próprio Espírito Santo, para ele era mais fácil cumprir toda a lei por nós sem pecado? E a resposta é não. Eu penso que para Jesus foi muito mais difícil de ele cumprir toda a lei, de ele não pecar. Porque a palavra diz que Jesus foi tentado em tudo, em tudo. Tudo que você for tentado, Jesus foi tentado também. E muito mais. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, como o vídeo passado explicou muito bem, e lá ele foi tentado de forma severa por Satanás. O próprio Satanás veio e tentou o Senhor Jesus. Porque Satanás não é bobo, ele sabia que Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Satanás sabia disso, por isso que Satanás quis derrubá-lo, mas Jesus não pecou. E depois disso, quando ele começou o seu ministério, Jesus passou por toda sorte de tentação, por toda sorte de aflição, o Senhor Jesus passou. Mas em nada ele pecou. Jesus, ele possuía sangue, o mesmo sangue que eu e que você. Jesus possuía carne, Jesus possuía desejos. Jesus era um homem. Ele tinha desejos sim, ele tinha desejos sexuais como eu, como você. Só que a força de Jesus no Espírito Santo era tão grande. Por quê? Porque Jesus buscava ao Pai incessantemente
Jesus se dedicava à oração incessantemente. Jesus se dedicava a jejuns incessantemente. Tanto é que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Para quê? Para começar o seu ministério. Então Jesus levou muito, mas muito a sério, muito mais a sério, a vida com Deus do que eu e do que você. Porque se assim não fosse, Jesus não seria o sumo sacerdote. Jesus não seria o responsável pela redenção dos meus e dos teus pecados. Jesus, ele foi perfeito, sim. Só que Jesus foi homem, como diz a palavra que nós acabamos de ler. Jesus veio em carne, homem. Jesus não tinha um super poder divino para que as tentações do mundo não viessem a ele. Jesus tinha um super poder através do Espírito Santo de Deus, sim, inclusive para ressuscitar Lázaro, ressuscitar mortos, curar enfermidades, multiplicar pães e peixes, acalmar uma tempestade avassaladora. Jesus tinha todo o poder quando ele estava aqui, mas isso não isentava ele de ele buscar a Deus sobre todas as coisas. Isso não isentava o Senhor Jesus Cristo de orar, de jejuar, de buscar a Deus, de ler a palavra, de pregar a palavra, a sua palavra. Isso não isentou Jesus disso. Jesus poderia muito bem ter pedido ao Pai: Pai, ameniza para mim as tentações para eu poder cumprir. Só que isso não foi feito, e muito pelo contrário. Todo o pecado meu e teu e de toda a humanidade veio sobre as costas dele. Tanto é que no jardim do Getsêmani, como outro vídeo também que nós pregamos, que se chama No Jardim, Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que passasse dele este cálice. Qual cálice? O cálice da ira de Deus. O cálice de ser redentor dos meus e dos seus pecados e de todos os pecados da humanidade, daqueles que aceitam a Ele como seu Salvador e Senhor. Então Jesus Cristo, meu amado e minha amada, Ele sofreu muito mais do que eu e você possamos imaginar. Ele foi tentado na carne, muito mais do que eu e você possamos imaginar. Mas Ele não pecou. A sua resiliência era absurda. A sua força de espírito era absurda. Por que que era assim? Porque ninguém nesse mundo, nem antes, e nem agora, e nem no futuro, buscou a Deus como o Senhor Jesus Cristo buscou. Buscou ao Pai como Ele buscou. Para não ter nenhum pecado. Para morrer santo. Ele sim é santo. Se tem uma pessoa que é santa, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é santo. Ele morreu puro, sem nenhum pecado. Porque se ele tivesse morrido com um pecado sequer, ele não seria o nosso sumo sacerdote. Ele não seria o nosso redentor. Cristo, ele veio em carne e osso. Ele teve as mesmas tentações que eu e você, e 1000 vezes mais. Mas ele não pecou, porque ele buscava a santidade, e ele buscava a Deus em todos os dias enquanto ele esteve aqui nessa terra. E ele se deixou como exemplo para mim e para você, para nós buscarmos essa santidade, para nós buscarmos a Deus todos os dias da nossa vida. Então para ele não foi mais fácil, para ele foi muito e muito mais difícil do que eu ou você possamos imaginar. Fiquem com Deus e até a próxima.